Fala pessoal, aqui é o Magno do canal Casnax e hoje eu vim trazer um tutorial para poder demonstrar as coisas dos processos para poder postar na Play Store, postar seu aplicativo na Play Store. Então vamos lá, que eu já deixei algumas coisas prontas, aí eu criei um projeto de exemplo para o vídeo. Eu recomendo, para esse tutorial funcionar certinho, recomendo usar o Unity 2018.4 por causa das novas exigências da Play Store, que todos os aplicativos têm que ter suporte para 64 bits. Então eu recomendo você atualizar. Se o seu é menor que o 2018.4, recomendo atualizar para esse. Se você não tem o Unity Hub, é só entrar no site lá e baixar o Unity Hub, site da unity.com. E aqui, ó, você escolhe aqui quando for clicar em New, clica na setinha para poder escolher a versão. E se você não tem a versão, é só ir aqui. E outra coisa importante que tem que ter, provavelmente você já tem, mas para quem não tem já fica a dica, é o Android suporte e os outros que você for usar. No suporte, done e instalar o suporte. Isso daí é o básico que tem que ter. E Unity 2018.4. Aí entrando no projeto, que eu já deixei aberto aqui, vamos supor que você já tenha o seu projeto já está em versão para postar, seja ele para versão beta ou seja para versão final, para versão de lançamento. Aí eu criei um aplicativozinho simples aqui, não faz merda nenhuma. Aí o que acontece? Aqui vamos nas configurações. Você tem que ter, para quem não tem, eu já deixo uma dica aqui, ó, para em Preference, no External Tools. Aí tem que ter o SDK. Aí sobre o JDK, tem que ter o JDK também. Pode usar o interno da Unity, ou se você tiver algum personalizado igual eu tenho aqui, pode ser também. Se a escolha é sua. Ó, não, esse aqui. Ah, funciona do mesmo jeito. Eu cliquei no lugar errado aqui, mas funciona do mesmo jeito. Que eu tenho a minha versão lá, mas aqui no caso eu estou usando o embutido. E o NDK, que é obrigatório também. E tem que ser o que o seu Unity está pedindo, que nesse caso aqui é o R16B, que dá suporte para 64 bits. NDK R16, faltou o B aqui, mas é por causa da pasta lá. Aí, visualizando as coisas básicas, aí vai lá em Build Settings. Aí outra coisa importante que tem que ter, Android tem que estar no Switch Platform, que vai aparecer esse botão aqui, caso você tenha iniciado o seu projeto agora ou não tenha configurado isso daqui. É extremamente importante você deixar ele como plataforma principal, que aí vai estar essa opçãozinha Switch Platform para o Android. Aí vai aparecer esse ícone aqui. E a Google também está dando suporte para um novo formato, tal do App Build. Eu não recomendo usar agora, mas se quiser testar, pode passar raiva lá, que o Unity ainda não está funcionando muito bem. Pelo menos essa versão aqui que eu testei não está funcionando muito bem. Aí pode ser que você consiga fazer funcionar, mas eu não recomendo usar esse carinha aqui, porque se você deixar marcado, o projeto vai ser compilado em um outro formato de arquivo. E esse arquivo é o que vai ser usado para upar o seu jogo para Play Store. Funciona do mesmo jeito do APK, só que é um arquivo diferente. Só isso. Agora vamos para a parte das configurações. Tem que ter o nome. Isso tudo que é obrigatório ter, porque senão não funciona direito. Não funciona, na verdade. Que é o Company Name, o nome da sua empresa, o nome do aplicativo, a versão ele muda sozinho. O ícone, que tem que ser uma textura 2D, não pode ser um sprite. Então fica de olho nas configurações da sua textura. Se tiver com essa setinha aqui, ela está configurada como sprite, então não vai funcionar. E se ela tiver assim, ela vai estar configurada como textura. Isso é importante observar. Pode ser que esteja dando erro no seu projeto por causa disso. Não está aparecendo, você não está conseguindo colocar o ícone por causa disso. Aí a parte do ícone, aqui vem aí vão as configurações, ícones para resoluções diferentes, para tamanhos diferentes, ícones diferentes para tamanhos diferentes. Isso aí é você que vai definir no seu projeto. A resolução vai depender do seu projeto. Aqui tem que ser auto rotation para ficar um negócio bom de qualidade.
Aí landscape deitado e portrait em pé ou de ponta cabeça. Aí isso daqui, use 32 bits display buff, isso aqui deixa marcado, é importantíssimo, senão vai dar problema no projeto depois, a não ser que você esteja mais avançado na programação, você vai saber mexer com isso daqui tranquilo. Aí tem muita gente que tem dúvida, que é essa parte do Splash Mesh. Isso aí eu posso fazer um vídeo explicando mais detalhadamente depois, mas isso aí é tranquilo. Aqui Splash Mesh, vem no preview aqui pra você ter uma ideia do que como vai ficar. Aqui o tipo de animação, tipo da cor da animação, esse aqui é o tipo da animação. Aqueles que tem o Unity Pro são os únicos que podem tirar a logo da Unity. Eu não vejo necessidade porque de qualquer forma a Unity está emprestando a plataforma deles quase inteira de graça, então é sacanagem fazer pelo menos uma propagandinha. Mas quem tem Unity Pro e não quer que apareça a logo deles, é só desmarcar essa opção aqui. Aí aqui tudo junto, todas as logos juntas, ou elas em sequência, eu gosto de deixar em sequência, tempo de duração, a ordem que ela vai aparecer, é só apertar nesse botãozinho do lado e arrastar. Aqui o fundo, o fundo de cor, que é bom você observar para não ficar feio, é bom você modificar. Que aqui vai dar certo, mas a logo não vai dar certo porque ela não deixei ela com transparência de fundo, então tem que deixar aqui tudo preto para combinar. Aí aqui opacidade, isso aqui é aquela imagem que aparece desfocado no fundo, eu não tenho um exemplo aqui agora. Aí vem Other Settings, aí isso daqui, esse aqui é o tipo de iluminação que está sendo usado no projeto. Aí eu recomendo deixar esse aqui para Android, mas se o seu projeto tiver com otimização muito boa, você pode deixar o linear, que a qualidade das cores da imagem fica muito superior. Vou até deixar uma imagem de exemplo aqui na tela. Qual a diferença? É o AutoGraphics, depende do seu menu. Se você tem um menu que vai configurar os gráficos, eu não recomendo deixar isso aqui marcado. Mas se você não tem, recomendo deixar, porque ele vai configurar os gráficos de acordo com o aparelho que ele tiver automaticamente. Aí esses outros aqui não tem o que mexer. Aí agora vem esse aqui, Package Name, não coloca acento nem espaço. Se for, a única coisa que você pode colocar são letras e underline para espaço. Aí aqui coloca com ponto, o nome da empresa. Isso aqui depende do seu projeto também, pode variar. A versão não é tão importante assim, mas o Budget Version é mais importante, porque o que acontece? Ambos têm que ser progressivos, ou seja, se você compilou a versão 0.1.0 com Bud Code 1 e compilou e colocou na Play Store, o próximo você tem que obrigatoriamente ser maior, ou seja, aqui 0.1.5 por exemplo, ou 0.2.0, e esse aqui tem que ser 2, não pode ser igual ou menor, que a Play Store não aceita. Aí aqui a API mínima, dependendo, eu deixo o 4.4. Esse aqui eu deixar o 3.5, porque essa versão do Unity que dá muito bug com a 4. Esse aqui é a versão do compilador, que esse aqui é a chave da resolução dos seus problemas com a Play Store. O que acontece? O Mono, ele só compila em 32 bits. Ele é muito mais rápido para compilar, mas atualmente ele só serve para teste. Você compilar seu projeto rapidamente e testar no seu aparelho. E esse carinha aqui, ele demora muito para compilar. Esse compilador aqui é muito demorado. Então, se você clicar em da build e compilar ele e começar a demorar 20, 30, 40 minutos, pode deixar, porque esse é o tempo mesmo. Ou muito mais que isso, 2 horas, 3 horas, depende do projeto. Aí pode deixar que é isso mesmo, ele demora muito, não é que seu programa travou, não, é que a compilação demora muito. Aqui depende do seu, eu recomendo deixar o 2 subsequente. Esse aqui, eu recomendo esse aqui. Essa opção é quando o seu aplicativo iniciar, ele vai mutar todos os outros, ele vai pausar todos os outros sons que tiver no sistema, igual por exemplo, se você estiver ouvindo uma música com
com um aplicativo de música, ele vai pausar esse aplicativo e iniciar o seu jogo. Aí esse aqui tem que estar marcado essas duas opções, a de baixo é para computador, então não é tão interessante assim, e provavelmente não vai funcionar na Play Store. E tem que ter essas duas versões quando você for postar. E esse outro carinha aqui, é muito importante você deixar ele marcado, que ele vai criar dois APKs. Um para 32 bits e o outro para 64 bits. E isso vai reduzir muito o tamanho do seu aplicativo. Aí esse daqui depende do seu projeto. Esses outros aqui também dependem do seu projeto. Aqui, isso aí não tem mais o que mexer. Aí vem Publish Settings. Eu vou ver se eu crio um vídeo só explicando só como funciona a criação da Keystore na Unity. Então pode ficar tranquilo que mais pra frente eu vou criar um vídeo só pra isso. É coisa simples, eu vou dar só uma explicaçãozinha rápida aqui. Clicou em criar, colocou uma senha. Adicionou aonde ela vai ser salva. Guarda o nome que você deu pra ela. Aí vai aqui em... Ué, caramba. Cadê? Using debug. Ah, tá. Tem que selecionar o local onde vai ser salvo. Create new. Tem que selecionar o lugar onde vai ser salvo. Aí alias é o nome do arquivo, que no meu caso eu coloquei user. O password é o password, a validade, o quanto tempo ela vai durar. O seu nome completo. Isso aqui depende se você é uma empresa ou não. Isso aqui é o nome da sua organização. A sua cidade. Não coloca endereço, assim, rua, nada disso. Só coloca cidade, o estado que você mora e o código do Brasil, que é 55. Não precisa colocar o mais. É só colocar 55. Não mais de 55. Aí clicou em criar, ele vai criar para você e vai mudar de opção. Aí você vai aqui, localiza onde você colocou a sua Keystore. Depois vem cá e seleciona, aí vai ler, deixa carregar que aí vai ler a Keystore. Aí seleciona ela e aqui ó, peço o Word, coloco a senha dela e tá tudo configurado. Aí essas duas opções aqui tem que deixar marcado. E é só isso. Em questão da Play Store é só isso. Aí você vai em Build. Aí você cria uma subpasta onde vão ficar todos os arquivos. Porque com as duas opções de arquiteturas marcadas, ele vai criar 4 arquivos. Que é o que acontece. Vai criar... Você cria uma pasta separada e aqui dentro ele vai salvar 4 arquivos. Que vão ser os 2 APKs, uma OBB e um arquivo de debug. Então você cria uma subpasta para ele, aí prontos, aí cria uma subpasta e seleciona a pasta. Aqui, seleciona a pasta e que vai compilar, vai demorar pra caramba. Eu já adiantei isso, então não se preocupe, o meu já tá compiladinho aqui, perdi horas e horas aqui compilando, que deu muitos erros no dia que eu tentei compilar. Deixa eu só achar aqui, prontos, aqui ó, tá aqui. No meu caso ele criou 3 arquivos porque eu esqueci de deixar uma opção marcada ali, então ele não criou uma OBB separada para mim. Então o que acontece? Não, ele não criou a OBB já vem incluída e eu não sei se isso vai dar problema ou não, porque eu não testei ainda sem a OBB. Então eu recomendo você deixar aquelas últimas opções marcadas para poder criar a OBB. Então vamos lá, esse arquivinho aqui é um arquivo de debug. Não serve pra porcaria nenhuma, pelo menos não para desenvolvedores normais assim que nem a gente. Isso aqui é mais pra gente, pessoas avançadas ou empresas, ou às vezes você contratou o serviço de alguma pessoa, alguma empresa, ele pede isso daqui para avaliar o seu aplicativo se tá tudo ok, tá tudo funcionando ok. Então isso aqui só depende da pessoa. Eu não preciso, pelo menos não para agora. Aí aqui estão os meus 2 arquivos, um para 64 bits e o outro para 32 bits. E deveria ter OBB, só que eu não vou ficar aqui 40 minutos para compilar de novo só para ter uma OBB.